Voltamos e graças a Deus, até agora todo mundo colocando suas opiniões da maneira mais educada e bacana possível, que acho que é dessa maneira que... Somos elegantes. Exatamente. O Douglas ia falar. Não, eu queria... Sobre tudo isso que ela falou, questão da imposição, não, da abordagem e dessa cartilha, querer que as coisas fiquem muito soltas, será que eu posso dizer assim? Da escolha. Uma das definições da identidade de gênero é que a pessoa seja, que ela nasça e ela fique à disposição para escolher o seu gênero. Uma das definições está escrito, posso colocar aqui embaixo, inclusive essa definição. Se está errada, alguém errou ao colocar. E acho que é isso uma das coisas que... Não, primeiro eu só queria fazer uma consideração que eu não conheço, e olha que eu caminho muito por esse lugar, nenhum pastor que tenha dito cura gay. Essa foi uma narrativa midiática. Você não tem nenhum pastor, nenhuma pregação, nenhum pastor dizendo existe a cura gay. Isso foi uma nomenclatura pejorativa, chula e irresponsável que foi colocada. Dito isso, a Débora é muito boa, ela vai dando os números no que fala e com propriedade, porque trabalha e estuda com isso. Mas assim, são muitas informações. A maioria dos assassinatos de homossexuais, segundo estatísticas, não ocorre por preconceito, ocorre no seu próprio métier. Isso não é verdade. Sim, positivado e como segurança pública. Eu posso explicar por que não é verdade. Não, homossexual que morre na madrugada, morto por outro homossexual que é assassinado, suicídio porque está idético. Aí eu já entrei na área do suicídio que você citou. Quando eu coloco que o Brasil é um país homofóbico, isso não é verdade, isso é uma falácia. Nossa. Isso não é verdade. É uma falácia, vamos ficar aqui na retórica. Mas assim, porque todas as pessoas que eu caminho, e eu sou um cara que caminho bastante, eu não conheço nenhuma pessoa do meu convívio, onde eu caminho, porque, segundo a sua definição, eu sou fundamentalista. Eu não conheço nenhum que seja preconceituoso. Nenhum. Todos nós amamos o homossexual na condição dele. Você é homossexual, seja o que você quiser. Agora, se você não está contente com a sua condição e você diz, Douglas, me ajuda, eu estendo o braço, como é que eu posso te ajudar? E aí a gente caminha. Só que a mídia, vocês da mídia, criam uma narrativa para fazer de novo o nós contra eles. Os menores contra os maiores. E essa é uma briga irracional. Não pode ser levada dessa forma. Sobre as terapias de reversão sexual, há muitos casos documentados. Só um minutinho, eu queria até falar isso. Existe sim o pastor, inclusive o texto foi apresentado por um parlamentar evangélico. Corre. Tem muitos. Não, tem muitos. Tem muitos, tem programas. E corre na Câmara do Rio de Janeiro. Fecha em mim, pastor, desculpa, tonto. Exatamente. Corre na Câmara do Rio de Janeiro um projeto para a cura gay. Exatamente. Mas a terminologia é cura gay? Cura gay. Esse projeto não passa. Cura gay é um... E ele não... A terminologia cura gay, se você for analisar ao pé da letra, também não está errado, porque se tem definido como patologia, doença não tem tratamento... Mais. Então não é mais. A partir da década de 90, bom. caiu por causa da luta do movimento porque se LGBT. É doença tem cura. Porque não é uma doença. Bom. Também concordo, não é uma doença. A luta é que também a transgeneridade, a transexualidade não seja doença. Eu sou médica e eu defendo uma linha na qual as pessoas trans, elas não nasceram no corpo errado. Elas podem ter disforia, ou seja, um descontentamento muito importante relacionado a alguma parte do seu corpo, não necessariamente em relação à sua genitália. Não tem muita gente que tem disforia em relação ao nariz, vai lá e conserta o nariz, aos peitos, vai lá, põe peito. Mesmo homens, tem a panturrilha muito fina, põe prótese na panturrilha. Peitoral, enfim, disforia pode acontecer em qualquer pessoa. Não é uma condição das pessoas trans. Conheço pessoas trans que estão muito bem obrigadas com o corpo. Existe também, né? Então, mas é um termo patologizante. Essa é a questão. Mas existe? É doença ainda ou não é mais? Não deveria existir esse termo, está errado. Mas ela tá ainda... Entendeu? Ainda tem o CID o CID é transtorno de identidade sexual, transexualismo, ou seja, tudo errado. Tudo errado. Vai mudar, mas vai continuar como disforia de gênero, que vai continuar errado. Quem define que está... Por exemplo, eu usei uma expressão... São consensos mundiais para estabelecer o Código Internacional de Doenças. Eu usei uma expressão que daí você me corrigiu, Douglas, não vai por aí que não é bacana.
Mas quem define que isso agora não é assim, agora é assim? Organizações médicas mundiais. Tem o DSM, né? E tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, são 2 códigos. O DSM, que é de saúde mental. Então, psiquiatras do mundo todo, eles revisam esse código e vai dizer lá quais são os critérios que determinadas patologias têm que preencher para serem diagnosticadas como tal. A nossa luta é que transgeneridade e transexualidade não esteja nesses códigos enquanto doença, porque nós vemos que isso não é uma doença. Se você tem uma disforia, um sofrimento mental, ele deve ser tratado como tal, mas não necessariamente é algo que só acontece em pessoas trans. Posso? Por favor. Mas agora, há uns 4 meses atrás, o Conselho de Psicologia, e aí, quando eu digo, você foi perfeito em me fazer a correção, a terminologia cura gay é uma terminologia que não existe, porque não foi isso que o Não deveria existir. Não, mas ele não existe, porque o Conselho Regional de Medicina não disse, de Psicologia não disse isso. Ele disse que quem tem uma disforia na questão sexual, se quiser procurar ajuda, tem o direito. Isso, o movimento LGBT, na sua ala mais radical, ficou empolvoroso. Mas assim, deixa eu te perguntar... Porque não tem. Então, mas deixa eu te perguntar. Uma pessoa que é homossexual, olha, a gente está fugindo do nosso cerne, que é a ideologia de gênero. Quando a gente vai para... Quando uma pessoa está numa condição errada, mas quando a pessoa é homossexual e ela não está contente, ela pode ou não pode procurar um psicólogo? Não tem como mudar isso. O tratamento, eu faço psicanálise há 3 anos, uma vez por semana, às vezes 2, porque eu já sofri muita violência. Não, seja objetivo. Mas objetivamente, se uma pessoa chega numa psicóloga ou num médico, psiquiatra ou qualquer médico, ou qualquer profissional de saúde manifestando sofrimento, o sofrimento dela não é causado a partir do momento que ela se descobre gay, lésbica, bissexual ou trans. O sofrimento dela é perpetrado pelas pessoas externas a ela, pelas condições socioculturais. Ótimo. Não é ela com ela mesma. Para eu entender, obrigado. Ótimo. Aí eu pergunto para você, que nós vimos muitas faixas sobre a ideologia, a família, a melhor ideologia, e você gentilmente nos explicou que era só uma contranarrativa, não tem nada a ver, que você não considera... Nem com elas, né? Não tem nada a ver. Aí eu pergunto para você, o que você acha, o que você pensa, enquanto conservador e defensor Do que eu sou defensor? dos conceitos mais tradicionais, digamos assim. Você acha, você acredita, você pensa que ao introduzir um assunto, ou ao introduzir e deixar... abordar isso da maneira como a Débora falou nos bastidores, Débora, eu queria que você até repetisse, a Luana, qual que é o problema de falar que o negro é negro, o branco é branco, o japonês é japonês, o gordinho é gordinho, o homossexual é homossexual, o gay é gay, o lésbica é lésbica, e de explicar isso. Você falou isso, foi desse jeito que você falou, né? Sim. Foi dessa maneira. Eu queria entender se você acha que isso pudesse de alguma forma influenciar uma criança, ou distorcer uma imagem e informação de uma criança, pudesse influenciar uma criança, ou até mesmo gerar um problema ou antecipar uma questão que naturalmente pudesse acontecer mais para frente, ou ela pudesse se descobrir a sua orientação e pudesse algumas questões. Você acha isso que eu falei? Posso ter falado besteira, mas você pensa nisso? Eu consegui entender a sua pergunta. Então você concorda que eu falei besteira, não? Não falou não. Eu vou usar uma frase que de vez em quando eu uso, que esse tipo de discussão que é trazida mediaticamente, imposta, é sempre nós criamos uma solução para problemas que a gente não tem. Quando você cria uma solução para um problema que você não tem, você gera essa insanidade. Sim, eu acho que é uma loucura quando você pega lá Luana, macho ou fêmea, quando você não consegue colocar essa condição. É a minha opinião. Por quê? Por quê? Porque Quem não cabe nos dois vai colocar o quê? esse não cabe nos dois, ele vai se descobrir.
Não, Então, e mas se dentro. ele já sabe? E se ele já sabe? Mas uma Dentro de uma. criança, É Claro. possível. Não, peraí, deixa eu... Conversa com gay e pergunta desde Mas é quando uma ele grande minoria, sabe né? que ele gosta de Não. um menino. Desde sempre. quando você sabe que você é hétero? Desde que eu comecei a ter atrações físicas pelo sexo oposto. Quantos anos você tinha? 7. 6, 7. Tá respondido. Desde quando você sabe que você é menino? Menino? É. Essa pergunta é uma pergunta, mas acho que desde que eu comecei a ter o meu cognitivo funcionando. Tipo, 3 anos? Sim. E por que para as pessoas trans é diferente? Não. Mas calma. Aí nós já voltamos no assunto científico, na medicina, etc. A pergunta que eu fiz a ele se ele acha. Aí você fez uma pergunta. E eu perguntei novamente. É possível isso? É possível. Réplica, tréplica e... Tô perguntando. É possível isso? É Então possível. é possível isso. É plenamente saudável. Vamos lá. O que é uma criança? Vamos, semântica. É um ser que ainda não se entende. E ele precisa... Débora, por favor, em momento nenhum eu entendi o que você está dizendo e estou tentando ser bastante simples aqui no que eu estou dizendo. Uma criança, ela sempre tem a referência. Eu sou a referência dos meus filhos. A mãe deles é a referência deles. Se amanhã, hoje eu tenho um filho com 20 anos, se amanhã um dos meus filhos diz, pai, eu me encontro diferente, eu vou respeitá-lo e ajudá-lo, por mais que, porventura, eu não concorde. Agora, dizer para mim que uma criança precisa ser apoiada, uma criança de 3, 4, 5 anos, apoiada naquilo que ela se entende, uma criança, é ser leviano. Eu vou criar ela dentro das bases que nos trouxeram aqui até hoje. Se amanhã ela decidir, é uma decisão dela. O problema é que sempre se tentou se incutir essa situação, sempre. E aí tiveram a grande ideia, vamos na base. E quando você vai na base, na parede em branco, mais uma vez, nós nos tornamos levianos. Minha opinião. Segura. A gente debate, a gente brinca, a gente fala de um assunto sério. E esse é o Fui. O Fui hoje está me surpreendendo, hein? Eu tenho feito perguntas muito legais.